um casal de brasileiros falando. O guia contou que o mosteiro foi feito como pagamento de uma promessa caso encontrassem novas terras. Os monges que viviam aqui rezavam pelos navegadores, e a voz foi ficando distante até que eu não consegui mais ouvir. Distraída, vi que havia outro túmulo e me aproximei para ler o nome de Fernando Pessoa junto com as datas, 1888 a 1935. Havia pequenas poesias em cada um dos lados. Esses são alguns dos trechos de Pés no Mundo, Portugal, Espanha, França e Itália, romance em primeira pessoa, publicado recentemente aqui em Caxias do Sul pela escritora Morgana Perini, que nos brinda aqui com a sua presença no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Morgana, uma honra tê-la conosco aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto muito honrada em estar estreando este cenário maravilhoso. A propósito disso, exatamente, temos um cenário aqui completamente inovador e pensado por toda a equipe da TV Câmara aqui ao fundo, pegando pontos muito caros e simbólicos na história de Caxias do Sul, Catedral, Monumento ao Imigrante, e essa arte aqui idealizada pelo nosso colega Gustavo Montemeso, espero ter pronunciado adequadamente o nome dele, e aqui, enfim, as xícaras, os copos, enfim, e aqui sob o acompanhamento da nossa querida Rafa Daros, que é a produtora do programa, e todos os câmeras, enfim, aqui, né? Editor, na edição técnica, o Ismael Varela, enfim, toda a equipe da TV Câmara aqui mobilizada nesse cenário inovador, que foi pensado ainda lá no ano passado, quando o nosso chefe de comunicação era o jornalista Thales Armiliato. Então, fechando esse parêntese, Morgana, nós temos aqui um romance fantástico, já passando das 400 páginas, uma narração de fôlego. Tu te vares aqui de uma personagem denominada Solange e que passa um percurso enorme. E aqui eu cito 4 países europeus, mas ainda há menções de outros pelas Américas, os próprios Estados Unidos, o Brasil em si, outros personagens que vão ligando. E antes de entrar no próprio enredo da história, nós temos algo muito simpático aqui. Eu não sei, todos os exemplares vêm com isso ou tu escolheste alguns? Eu era o convite para o lançamento, e alguns exemplares que eu estou entregando, daí tem o postal junto. Eu tive o privilégio de receber aqui, vou pedir que a nossa equipe pegue 2 cartões postais. Tem mais um aqui, ó. Que é o que inspirou a capa. Ah, beleza. Aqui tem mais um. Aliás, eu vou ficar com esse, então, depois que terminar a entrevista. Aqui, devidamente, a Morgana Perini com as suas botinas de viagem, digamos assim. E aqui, variando o cenário, ó, nós temos um gradil com pregadores. Aqui, as ruínas do Coliseu, na Itália. O Coliseu, a primeira, eu acho que são os cadeados, da Ponte dos Cadeados de Paris. E aqui depois... A Torre Eiffel. A Torre Eiffel. E esse aqui é o Coliseu em Roma. Sim. Tá. Então, enfim, tá devidamente aqui situado, e a querida Morgana ainda fez umas dedicatórias para mim aqui. Isso aqui é meu, não vou mostrar para os outros. E aí, dando sequência, então, à história propriamente dita, Morgana, como que foi o pensamento desse enredo, até porque nós estamos tratando aí de 400 páginas, de modo que não ficasse também cansativa a própria narrativa, enfim, como que tu idealizaste? Então, eu sempre tive o sonho de viajar e eu não tinha dinheiro. Então, eu comprava livros para tentar me sentir nesses lugares. E eu comprava tudo que tinha nome de Paris, de Itália. E aí, eu li esses livros e eles normalmente tinham a descrição como: cheguei em Paris, abri a janela, o céu estava azul e os carros passavam na rua. Mas isso é parecido com Caxias do Sul? Qual é a diferença de estar lá? Eu quero me sentir lá. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir, eu decidi que eu faria isso pelas outras pessoas. Então, neste livro, eu escrevi ele por 3 objetivos, que é fazer as pessoas se divertirem e rirem, sair um pouquinho da realidade, assim, se sentir realmente vivendo, por isso que ele é em primeira pessoa, que as pessoas se sintam viajando,
se sintam lá, tanto que tem descrição de história, de cultura, de sabores, de sensações, e fazer com que as pessoas sintam vontade de elas irem ver com seus próprios olhos e desbravarem o mundo, e ver que o mundo é para elas, que elas podem ir, que tem muita gente que falta coragem para ir viajar. Então a ideia do livro é fazer com que as pessoas tenham mais coragem também. Há um fator humano no livro de relações. Embora a protagonista, no caso a Solange, sinta autonomia suficiente até para viagens sozinha, ela tem uma capacidade de fazer amizade por onde ela passa, existe uma parceria, sobretudo com a irmã, e isso é já narrado na largada do livro. A irmã Lola, se eu não estou enganado. Então há também ali uma mecânica de relações que leva a pessoa também a se encorajar para viagens. Isso é muito comum. O casal que programa suas viagens, ou casais amigos, ou no caso ela e a irmã, ou uma pessoa que é solitária, mas tem um amigo lá em comum, e, enfim, essas parcerias que também inspiram as viagens. E isso é tratado muito no livro. Tu acreditas que também passa por aí, de modo a pessoa desmistificar aquela dificuldade, como tu citavas, até de custeio para fazer uma viagem, a divisão até de despesas, enfim? Quando tu vai escolher um companheiro de viagem é muito delicado, né? Porque às vezes tu escolhe um amigo e quando vocês passam 24 horas juntos, deixa de ser amigo, né? Vai com o namorado, deixa de ser namorado. Então, nessa viagem, a Solange vai sozinha, né? Então, uma busca do autoconhecimento também, que ela descobre um monte de coisas que ela não sabia sobre ela mesma. Mas sobre as viagens juntos, é importante ter algumas viagens, né, com pessoas junto, por causa desses custos e tudo, mas a viagem sozinha, e sozinho, homens também, claro, eu acho que muda a vida da pessoa, porque tu tem que lidar com todos os teus monstros quando tu tá sozinho. E nesse caso, ela tava sem celular, sem internet, sem comunicação, sem falar inglês, então ela tinha que ficar quase todo o tempo sozinha com os pensamentos dela. Então, eu acho que é muito válido para crescimento pessoal. A introspecção, né? É. Se bem que ela divide num primeiro momento lá com a irmã, que tinha uma bolsa. Enfim, sim. E tal. E isso nós vamos deixar para o segundo bloco, até o teu próprio vínculo com a história. Mas algo que é muito explorado é isso. Mas a pessoa saiu sozinha. Mas ela não fica sozinha. Então, também demonstra isso, que se tu estiveres aberto a novas experiências, também esse estar sozinho não se torna tão sozinho. E né? sem contar que nas escolhas da Sol, ela foi para albergues, né? Hostels. Então lá é um monte de gente que tá sozinha. Então quando tu tá com um monte de gente que tá sozinha, ninguém tá sozinho, né? Todo mundo acaba se conhecendo. E existe uma coisa que acontece em viagens, que quando tu encontra alguém do teu país, parece que vocês são amigos de infância. Ainda mais se encontra algum amigo conhecido, sabe? Um amigo do irmão que estava lá e te recebe, parece que vocês se conhecem há muito tempo. Pela cultura, né? Vocês têm a cultura similar e acabam se encontrando fora, acaba aproximando mais. E acaba sempre encontrando pessoas muito legais quando se viaja. Nós vamos fazer uma breve pausa, Morgana, e na volta... E para quem está nos acompanhando, eu vou pedir daí que tu explores muito mais a tua própria vinculação pessoal com as histórias e algumas características aqui, como, por exemplo, figuras e outras descrições que caracterizam os lugares. Hoje, então, aqui recebendo a Morgana Perini com o livro Pés no Mundo. Continuem conosco, já voltamos. Nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul foi devastado por grandes enchentes. Vidas foram perdidas, famílias ficaram sem moradia e muitos estão desaparecidos. Diante de toda a aflição, a solidariedade nos torna mais fortes. Legal, e vão te salvar, tá bom? Legal. A população caxiense uniu esforços para ajudar aqueles que mais precisam. Arrecadações de alimentos, água, roupas, calçados, itens de higiene pessoal e cobertores estão sendo feitas na Fundação Caxias. Você também pode doar um valor em dinheiro através do Pix para ajudar na assistência imediata às vítimas.
Essas doações oferecem flexibilidade à organização para comprar o que é necessário. A Fundação Caxias é uma entidade social sem fins lucrativos com o objetivo de centralizar o recolhimento e distribuição de donativos às famílias necessitadas de Caxias do Sul. A Fundação reúne mais de 100 empresas e entidades e presta contas de todas as doações que recebe. Contribua com qualquer valor. Voltando aqui com o Café com Letras, hoje recebendo a escritora Morgana Perini com o livro Pés no Mundo. Morgana, como eu tratava já na chamada para o intervalo, nós temos aqui uma sequência não só do enredo, mas como tu mesmo adiantavas, uma tentativa de um diferencial tanto descritivo quanto paisagístico, no sentido de o leitor se sentir presente ao máximo possível aos locais pelos quais a protagonista passou. E nós temos aqui, por exemplo, o Porto, aqui tentando pegar vinho, antes do Porto ainda, os pastéis de Belém, e aí o acompanhamento de figuras. Nós temos também aqui Paris, a Torre Eiffel, as caveiras, o glamour, aqui uma visão até do próprio Rio Sena, com embarcações e por aí afora. Eu gostaria também de um detalhamento maior teu a respeito dessas caracterizações. Ok. Essas imagens, eu sou fotógrafa ainda, né? Por 18 anos fui fotógrafa. E eu fiz muitas fotos nessas viagens. E por um momento eu pensei, vou colocar as fotos no livro. As fotos que eu fiz. Mas eu não queria que ele ficasse vinculado a mim. Como se fosse, né? Como se fosse real. Eu queria deixar um pouquinho mais imaginário, né? Então eu decidi pegar as fotos e daí eu fiz com inteligência artificial baseada nas minhas imagens, uma releitura dessas fotos. Então, tipo, é muito parecido com as fotos que eu fiz lá, são baseadas, cor, iluminação e tudo, mas daí a inteligência artificial fez em formato de aquarela. Ah, entendi. Por isso que sai nesse tom quase como se fosse um quadro. Isso. Mas originalmente foram fotos executadas por ti. Sim, sim. Ah, que legal. Sim, e a descrição de cada capítulo, de cada cidade, é um pouquinho do que vai ter ali, né? É o meu parecer sobre aquele capítulo, o que eu vi Então tem ali o Paris entre a Torre Eiffel, caveiras e glamour. Glamour, começa com glamour. A primeira palavra. Então, que é tipo quando a pessoa lê diz assim, caveiras, aí quando ela vai ler, ela vai entender o porquê das caveiras. Sim, e outro fator que é interessante, por exemplo, o livro ele é todo conduzido na primeira pessoa. Aqui nas tuas respostas também, eu fiz a foto, eu vi não sei, tal coisa. Ou seja, tu fizeste essas viagens. Sim. E como que foi essa diferenciação de a tua experiência pessoal e ela entrar aqui num formato mais ficcional, assim, como que foi essa mistura, ou é só uma inspiração no que tu fizeste e aqui é uma situação quase que independente? Como é que tu enxergas isso num processo criativo? Olha, 80% das coisas que estão ali aconteceram. Realmente foram baseadas em coisas que eu vi, que eu vivi, que eu senti. Porque eu acho muito difícil tu descrever uma sensação que tu não sentiu. É possível. Mas eu queria realmente que as pessoas se sentissem lá, né? Viajando, na viagem. Então as descrições, 80% do que tá ali aconteceu, mas tem os 20% que é ficcional, que inclusive pessoas que viveram comigo até ficam em dúvida do que aconteceu e o que não aconteceu. Se de fato participaram dessa forma que tá... Não vou nem negar que às vezes até eu fico em dúvida se aquilo realmente aconteceu, porque ele tá escrito numa fluidez que realmente não ficou ponta solta. Tu te vares de outros nomes da própria literatura no sentido de tentar dar um contorno cultural. Eu não cheguei a citar aqui, eu não vou localizar a página porque eu não deixei marcado, mas na abertura do programa aqui, no preâmbulo,
Eu li um trecho ali de Fernando Pessoa, no qual há um contato ali com os restos mortais, enfim, e há uma descrição aqui de um trecho de Ricardo Reis, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Para situar as pessoas, era o poeta, ele tinha lá, digamos assim, que metamorfoses da sua própria identidade aí caracterizavam os heterônimos. Um deles é o Ricardo Reis. E Tutivares aqui, se eu não estou enganado, sim, tem uma epígrafe aqui de Santo Agostinho. O mundo é um livro e quem não viaja lê apenas a primeira página. Como que foi também esse critério aí da escolha dos autores, por exemplo? Isso já me lembra outra citação que eu amo muito, que é: quem não lê vive apenas uma vida, e quem lê vive mais de 10 mil vidas. Então, a ideia do livro é trazer um pouquinho de cada universo para as pessoas, não só da cultura, tem bastante de história, tem arte, tem uma parte ali que ela entra muito na arte impressionista, de Monet, então traz um pouquinho da história. E sobre o túmulo do Fernando Pessoa, daí eu estive lá realmente, e aí esse poema que estava lá é lindo demais. E aí eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque fala sobre estar inteiro, e sobre se bastar, e sobre aceitar os seus defeitos, porque ninguém é perfeito, e a gente só está completo quando a gente aceita os nossos defeitos também. Então, as filosofias que eu tive durante a viagem, eu quis compartilhá-las para que as pessoas sintam também essa mudança que acontece na nossa vida quando a gente vai para o mundo. Interessante, e aí até acredito que vale um compartilhamento pessoal teu da sensação da viagem em si, porque atualmente, e até uma crítica que acontece muito às próprias redes sociais, o sujeito está muito mais preocupado em fotografar e postar, fotografar e postar. Aqui tu fizeste um registro mais, vamos dizer o seguinte, mais raiz, digamos assim, que é escrever num diário e fazer fotos pontuais. Então, tu estavas, de fato, mergulhada naquele cenário. E talvez se tu ficasses só batendo foto em celular e postando, não conseguirias te apropriar tanto das características de cada lugar. Sim. Mas, quando eu estava nesta viagem, eu tinha o diário em que eu escrevia e fazia as fotos realmente. Depois, quando eu comecei a escrever o livro, foi todo à mão, né? Demorou 8 anos, mas agora o segundo já está na metade, não vai demorar 8 anos. Mas hoje em dia eu faço vídeos, né? Porque agora, nessas últimas viagens, eu não viajei mais sozinha. O segundo livro ainda é com algumas pessoas que eu encontrei, mas depois eu estou viajando com outras pessoas, então não tem tempo para parar e escrever no diário, né? Porque tem sempre alguém conversando contigo. Quando tu está sozinho, é mais fácil. Em qualquer café, em qualquer jardim que tu parar, tu pode escrever. Mas aí agora eu acabo fazendo em vídeo. E aí o importante para mim é deixar registrado como eu estou me sentindo naquele momento. Para que depois eu consiga escrever isso. Porque é muito difícil a gente lembrar depois de muito tempo, né? O que a gente sentiu naquela situação, exatamente. Mas tu gravas depoimentos teus para depois... Vídeos com... em selfie? É. Porque eu fico imaginando, daqui a pouco, faz um vídeo e inibe as pessoas que estão lá. Não. É meu falando sobre como eu tô me sentindo e o que eu tô vendo. Porque se tu estás com um caderno, observando as pessoas, é uma coisa mais tranquila. Até tu não tiras a espontaneidade de quem está ali, é mais fácil anotar. Mas normalmente, como fui fotógrafa, eu tenho bastante ligação com este mundo da imagem, né? Então... a foto, ela consegue levar a gente para o momento, né? É um instante. Um instante. Um vídeo consegue fazer tu reviver aquele momento. Tu consegue sentir até o cheiro. E não precisa ser um vídeo longo. Um vídeo pequeno, que inclusive nessa primeira viagem eu tinha feito alguns vídeos com o iPhone 4, que são os vídeos horríveis, mas o vídeo, quando tu assiste ele, tu consegue voltar a viver aquele momento, exatamente. Então ajuda na hora que tu vai escrever para te voltar a se sentir naquele momento. E aí eu tenho as playlists, né? Eu fiz a playlist desse livro que tá no Spotify. E aí quando eu tô escrevendo, eu coloco
que daí eu consigo me conectar de novo com a personagem no momento em que ela tá. Sim, e o que é interessante é isso, é uma conexão no enredo e para o leitor que vai se familiarizando no decorrer da leitura, estética, fotográfica, o componente musical, o componente literário, artístico, de pintura, enfim, que, digamos assim, casa com o teu objetivo principal, né? Que o sujeito se sentir de fato em cada lugar. Inclusive, enquanto a pessoa vai lendo o livro, tem o nome das músicas que a Sol estava ouvindo, que estão todas na playlist em ordem. Então, tu consegue colocar a música e ir lendo e sentindo conforme a música vai tocando, tu consegue sentir mais como se estivesse dentro da história. A nossa produção ali faz sinal que o tempo esgotou. Quando a entrevistada é boa, o tempo voa. Então, tu tens aí breves segundos, digamos assim, para as tuas últimas considerações. Nossa! Difícil. Bom, já que eu tenho poucos segundos, eu vou dizer que, mais uma vez, agradecer que eu estou aqui. Estou muito honrada. Este é meu primeiro livro. Serão 4 livros de Pés no Mundo, todos com relatos de viagem de vários lugares do mundo, porque eu quero levar o mundo para todo mundo e eu quero que todo mundo vá para o mundo, fazer suas próprias histórias e ver quanta coisa tem para a gente descobrir, quanta coisa a gente acha que sabe quando chega no lugar, tu vê que estava errado o que tu sabia. Então, viajem, vejam o mundo e leiam. Mais uma vez, muito obrigado. Ao mesmo tempo em que te agradeço, já deixo o convite, na medida em que tu fores lançando os próximos volumes, que retornes aqui também para compartilhar conosco e com a audiência da TV Câmara. Mais uma vez, muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a escritora Morgana Perini, que nos brindou aqui no Café com Letras, com o romance em primeira pessoa, Pés no Mundo, Portugal, Espanha, França e Itália, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.